E aí, pessoal, fui colocar essa porcaria desse microfone e gravei 23 minutos de vídeo, ele apaga quando acaba a bateria, não dá um sinal, e aí 18 minutos do vídeo saiu sem som. E aí a vontade de abandonar tudo é grande, mas eu preciso falar sobre esse assunto, então eu vou regravar isso sem essa porcaria por enquanto. Né, que eu devia ter carregado essa merda antes de eu ligar isso aqui. Mas os últimos vídeos que eu gravei sem ele e o áudio ficou bom. Então vocês estão me ouvindo, pelo jeito. Obrigado para as pessoas que me mandaram mensagem por causa do superchat ontem na live do Rica. Se você está aqui por ele, bem-vindo, prazer. Meu nome é Felipe, sou jornalista, tá? Eu não estou aqui fazendo vídeos por fazer, entendeu? E você é bem-vindo no canal, sendo corintiano ou não. Eu fiz um vídeo recentemente sobre a distância do Corinthians e do Palmeiras. Alguns palmeirenses comentaram no vídeo, alguns foram educados, eu respondi de forma educada, uns outros foram irônicos, mas ninguém faltou com respeito, tal, ninguém xingou, nada. Alguns até foram irônicos, aí eu coloquei, mandei a fonte, tudo bem, então seja que a gente conversa numa boa, tá? Então, sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, pode se inscrever. Aqui a gente tem, quanto mais inscrito, mais conteúdo. E vamos chegar em breve aí aos tão sonhados 1000 inscritos. Tentar ajudar a bater a meta aí. Beleza? Então tem alguns assuntos para falar sobre o Corinthians. E então você é muito bem-vindo aqui. Se você não faz parte, faça. Você não vai se arrepender. Queria chegar logo nos meus inscritos, poder ter lives, poder ter superchat, essas coisas e tal. Quem sabe a gente não consegue isso em breve. Vocês não me ajudam, ok? Algumas coisas que eu tenho aqui para falar. Eu vou até se eu lembro, porque nossa, foram 23 minutos jogados no lixo por causa de uma porcaria no microfone. Que ódio. O Corinthians hoje vendeu o Mantuan por 2 milhões de euros, o que dá mais ou menos 10 milhões de reais por 40% do Corinthians tinha direito. Tem torcedor que obviamente está revoltado, tá com não sei o que, achando que valia muito mais, não sei o que. Se eu colocar no valor cheio, né, foi 2 milhões por 40%. Então seriam 5 milhões mais ou menos pelo 100%, né? Que daria em torno de 30 milhões de reais. Vocês acham que o Mantuan vale muito mais que isso? Eu vou explicar algumas coisas. O Mantuan já operou o ligamento. Isso desvaloriza. É uma coisa que você vender um carro que já retificou o motor. Isso tira o valor do jogador. O jogador que já teve lesão de ligamento. Ele tem um gol no ano só, jogando lá no Zenit. E se ele valia muito mais, e é uma promessa gigante, que já está um ano jogando lá, por que um outro time não ofereceu mais? Um time da Alemanha, um time da Itália, não sei. Sei lá, um time, qualquer lugar, tem um time da Arábia, não sei. Por que ninguém ofereceu mais? Porque aí se oferecessem mais, se tivesse arrebentado lá, arrebentado. Aí chegasse um time lá da Inglaterra e oferecesse 20 milhões de euros nele. Era só o Corinthians vender, dar a parte do Zenit e ficava com o resto, certo? Se o Corinthians não vendeu por mais, é porque ninguém quer comprar por mais nesse momento. É isso. Então, não sei classificar assim, nossa, que negócio horrível, não sei o que. Então, eu acho que era o que dava para ser feito, tá? Antes de falar que eu tô passando pano pra diretoria, eu tô falando nada disso, porque eu vou falar também das porcarias dessa diretoria aí. Mas eu acho que dificilmente o Corinthians extrairia muito mais desse jogador, tá?
Outro negócio que está para ser fechado, e aí eu vou falar que para mim é um bom negócio, cara. Que o Corinthians pode estar fechando a venda do Pedro, atacante, por 17 milhões de euros por 50% do passe dele. Eu acho um bom negócio. Porque o torcedor não sabe fazer conta. E às vezes vai por influência de mídia e tal, tudo. 17 milhões de euros dá praticamente 90 milhões de reais. Já. 50% do cargo, ou seja, o Corinthians continua dono da metade dele. Isso se for por 50%. A não ser que essa diretoria venda 100% e fala que vendeu 50%. Aí é uma outra história. Eu tô colocando aqui panos limpos, tá? Não tô colocando na sacanagem. O Corinthians tem 90 milhões nele. O moleque arrebenta lá no Zenit, que o Zenit não é destino final. A gente falando, pô, mas o Endrick foi por 300, que não sei o que, aí você reduz, dá 70 milhões de euros. E o Endrick foi para um destino final. Se ele arrebenta no Real Madrid, ele não sai de lá nunca mais. Então, ou seja, o Palmeiras nunca vai ganhar um centavo nele, porque renovação de contrato não gera dinheiro. Tá? Então, Vinícius Júnior é a mesma coisa. Dificilmente ele vai sair de lá. Só vai sair quando tiver velhinho e for para o mundo árabe, for para a Liga dos Estados Unidos e tal. Aí pode ter, acho que nem rende, nesse caso, se já tiver mais de 30, nem sei se rende algum dinheiro pro Flamengo. Ou ele volta pro próprio Flamengo, daqui a uns 10, 12 anos, sei lá. Então é isso. O Zenit não é destino final. O Zenit é destino intermediário. É como vender para um Benfica, é como vender para um Shakhtar, para alguns times do futebol italiano, porque dificilmente o futebol italiano não vive grandes dias financeiros, então, ou seja, os principais jogadores do futebol italiano saem de lá com facilidade. A Alemanha também, exceto o Bayern de Munique, os outros clubes também, é destino provisório. Então, se amanhã o Pedro arrebenta no Zenit, arrebenta, para o time da Inglaterra ir lá e pagar 60, 80 milhões de euros nele, não é difícil, não. Não é difícil. O Arsenal tá pagando 65 no Kai Havertz. Entendeu? E aí o Corinthians ganha 40 milhões de euros. Se for 80, tô colocando 40 milhões de euros. Que dá quase 300 milhões de reais. Vem para os cofres do clube. Aí o clube lucra só com um jogador praticamente que o dinheiro que a Libra tá querendo pagar pra gente. Entendeu? Se vende por 60, é 30 milhões de euros pro Corinthians. Se vende por 20, é 10 milhões de euros pro Corinthians. Você entendeu? Não vai vender por 20 porque comprou por 17. Eles não vão vender por 20. Por mínimo 40. Já é 20 milhões nos cofres do Corinthians. Então isso não é um mau negócio. E se ele for muito mal lá, não dá certo, e acontecer igual o Pedrinho, o outro Pedrinho, o do Benfica, o Corinthians já embolsou 90 milhões. Então, ou seja, prejuízo a gente já não teve, a gente já teve um bom lucro. Aí ele vai jogar emprestado em algum lugar, vem jogar, volta aqui pro Brasil para jogar em algum lugar. É isso. Então, ou seja, essa pica não é mais nossa. Tá achando qual o risco de ter um novo Lulinho. Não estou dizendo que ele é. Mas a gente não corre o risco, a gente não corre o risco de ter. Então eu não acho um mau negócio. Não acho um mau negócio mesmo. O Corinthians garante 90 milhões e numa venda futura tem um bom dinheiro para receber. O Corinthians fez um negócio parecido, se não me engano, com o Felipe, zagueiro, quando ele foi pro Porto. Depois ganhou um dinheiro quando ele saiu para o Atlético de Madrid, o Corinthians ganhou dinheiro. Então, por 50% eu acho um bom negócio. Se fosse por 100 aí não, né? Mas por 50% eu acho um bom negócio porque eles não pagam nos jogadores daqui o que pagam nos jogadores jogando lá. Eu vou dar um grande exemplo. O River Plate vendeu o Enzo Fernandes por 10 milhões para o Benfica. Tá? Um ano depois, o Chelsea pagou 90 milhões no Enzo. Ou seja, se o River, em vez de ter vendido por 10 milhões, tivesse vendido 50% por 5, o River tinha ganho 45 milhões de euros na transação. Mas vendeu tudo, ficou sem nada. Ganhou só comissões ali. Ou seja,
O Chelsea jamais pagaria 90 milhões no jogador do River Plate. Do Benfica ele paga. Porque já tá jogando numa Liga Europeia, já tá jogando na Liga dos Campeões, é outra história. O Julián Álvares foi direto pro City, lá destino final. Dificilmente ele vai sair de lá. Entendeu? E aí o River, obviamente, vai lucrar bem menos. Então eles não vêm aqui e pagam 90, 100 milhões num jogador. Não paga. É muito difícil. Casos como Enzo, Vinícius Júnior, é cases raros. São coisas raras. Entendeu? Agora, num time intermediário, eles pagam. Então, eu sou do negócio muito melhor vender parte do jogador para um mercado revendedor, que é Portugal, que é Shakhtar, Rússia, Itália, Alemanha, exceto o Bayern, tá? Os outros times da Alemanha, que são times que se o jogador arrebentar você revende, do que você vender direto pro Real Madrid, já 100%. Sabe que se o jogador arrebentar lá, ele fica lá para sempre. Porque não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Então no Real Madrid, acabou. Entendeu? Então pra mim é melhor. Então o Zenit não é destino final. Se o Pedro arrebenta, ele vai para um outro lugar e o Corinthians vai alocar metade do valor do que ele for. Se ele fracassar, a gente já tem 90 milhões no bolso. E a pica não é nossa. Entenderam? Então é só vocês pensarem em fazer conta, não é mau negócio. Não é mau negócio, tá? Até porque esse dinheiro vai dar para arrumar bastante coisa, dá para arrumar a casa. Se esse dinheiro vier agora, já dá até para contratar alguns jogadores que o time precisa, para de repente brigar pelo título da Copa do Brasil, brigar pelo título da Sul-Americana. Então não é mau negócio. Se esse dinheiro for bem gerido, obviamente, tá? Então, essa é a minha opinião. Tá? Eu prefiro vender parte do jogador por um mercado para revenda do que vender ele inteiro para o destino final. Tá? E se ele arrebenta no Zenit, o Corinthians pode ganhar mais dinheiro com o Pedro do que o Palmeiras ganhou com ele. E se ele não arrebentar, e se ele fracassar lá, a gente já se livrou. O nosso já está no bolso. O problema é do Zenit. Como foi do Benfica no caso do Pedrinho, que pagou 100 milhões. O problema é do Benfica. Nossos 100 milhões a gente recebeu. E não pagou o empresário dele, né? Tem que pagar, né? Então. Outra notícia que eu gostaria de comentar para vocês é que eu não estou passando pano para essa diretoria não, tá? Mas eu tô falando do negócio. Eu não estou falando de Duílio, de diretoria, nada disso. Eu tô falando do negócio, da oportunidade de negócio, tá? Exclusivo. O Luiz Fabiani, que é um jornalista, ele cravou que o candidato da renovação vai ser o André Negão. Que isso tem por um lado bom e um lado ruim. O André Negão é um bandido, ele já foi preso, se eu não me engano foi preso 1 ou 2 vezes, tal, responde processo, um monte de coisa. É um cara que está na menor condição de ser presidente do Corinthians. O lado bom da candidatura dele, que fortalece a oposição. A chance da renovação dos países sair do Corinthians é muito grande com o André Negão sendo candidato. Porque ex-jogador, dirigente, vai ter muita gente com vergonha de fazer campanha para o André Negão. Como, por exemplo, o Ronaldo Giovanelli, Birubiru fizeram pro Duílio, eu duvido que eles vão dar a cara a tapa para fazer campanha para o André. Porque se o Ronaldo Giovanelli fizer campanha para o André, ele não é corintiano. Ele tem que ser deserdado da cela dos ídolos do Corinthians. É Cássio, Dida, aí você vai para outro goleiro. Gilmar dos Santos Neves e tal, apaga o Ronaldo da história do Corinthians. Que aí ele tá brincando com a gente. Então é uma faca de dois gumes. A chance da oposição vencer é maior, mas se o André Negão vencer, prepara-se o corintiano para voltar para a segunda divisão. Tá? Aí a segunda divisão vem a cavalo, tá? Que aí continua a Mané da Carne, vai continuar a mesma coisa, a turma do Sanches lá, já são 16 anos, ninguém aguenta mais, vai continuar do mesmo jeito, elenco esportes, dominando, o Fernando Garcia fazendo o que quiser dentro do clube. Eu acho que a primeira coisa, se um dia a situação perder
É colocar na entrada do Parque São Jorge. Aqui é proibido entrar com armas, aqui é proibido entrar sem camisa, aqui é proibido entrar. E aqui é proibido elenco esportes embaixo. E na arena também. É proibido entrar com arma, é proibido entrar com garrafa, com não sei o que, é com sinalizador embaixo. É proibido elenco esportes aqui também. É proibido jogador da elenco esportes aqui. Né? Porque eu sou Fernando Garcia, porque você é corintiano, pelo amor de Deus, sendo corintiano desse jeito, até eu, né? Já ganhou milhões e milhões e milhões negociadas com o Corinthians. Chega, né? Chega. Então eu faço campanha desde já para o Augusto Melo. Não conheço ele, não falo com ele, nada disso, mas eu quero que o Augusto Melo vença, pelo menos a gente ter um norte, a gente ter uma mudança. Ele pode ser horrível, ele pode ser um igual o Rueda no Santos. Pode ser o pior presidente da história do clube. Isso, infelizmente, a gente não tem como prever. Mas, pelo menos, vai ter a mudança. Pelo menos vai mudar o jeito de pensar, vai mudar o jeito de gerir, vai mudar as pessoas que vão ser conversadas. E se ele faz um bom mandato, aí ele faz um sucessor. E é outra história. E depois já muda para outra chapa também, porque não gosta de continuismo, de ficar capitania hereditária no clube para sempre, não. Entendeu? Mas eu torço muito para o Augusto Melo vencer a eleição. Torço muito. Muito mesmo. Como eu tinha torcido na última, infelizmente ele não venceu. E torço nessa. Então, o André Negão, o lado bom é que a chance dele perder é grande. O lado ruim é que se ele ganhar, o Corinthians acabou. O Corinthians está ferrado. Não tem condições hoje de você ter um clube que tem a segunda maior cota de TV do país, o segundo maior patrocínio de camisa do país, maior arrecadação de bilheteria do país. A gente está engatinhando para Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo é mal gerido, hein? O Flamengo é mal gerido, troca de técnico toda hora, não faz contratações esquisitas, como foi essa do Vidal, por exemplo, mas também eu quero que ele se lasque. Tá? Agora, e o Flamengo mal gerido está na nossa frente. Ah, falou de Libertadores. Pô, o Flamengo ficou 40 anos sem chegar na final de Libertadores. Agora ele é tricampeão. Há 4 anos atrás não era. O Palmeiras é tricampeão. Há 2 anos e pouco atrás também só tinha uma. Então, ou seja, a coisa virou de uma hora para outra. Então a gente não pode ficar engatinhando atrás deles. O tamanho que o Corinthians tem. Entendeu? O Corinthians é um elefante com medo de rato. Quem já jogou Donkey Kong? Aquele jogo do Super Nintendo. Quando o macaquinho vira elefante. Se ele vê um rato, ele sai correndo. A gente não pode ser um elefante com medo de rato. O Corinthians é muito grande. O Corinthians tem uma estrutura gigantesca. Tem o melhor estádio do país. Uma estrutura muito grande. Uma arrecadação muito grande. O Corinthians não pode ficar engatinhando para esses clubes. A gente tem que estar pelo menos ali no mesmo nível deles. Não dá. Tá? Isso é gestão. O Flamengo, com uma má gestão, consegue ainda ganhar títulos. O Palmeiras, com uma boa gestão, conseguiu sair da lama. O Corinthians tem que ser exemplo. Por isso que eu torço para o Augusto Melo vencer. Para que pelo menos ele coloque uma boa gestão, profissionais dentro do clube, para de empregar amigos, para de empregar esse jogador que não tem capacitação nenhuma. O cara parou de jogar um dia, no outro dia já vira diretor do clube. Nunca vi isso. O cara se preparou, fez algum curso. O cara sabe o que é de administração. O que o Alessandro sabe de fora do campo? Chega, né? Uma gestão profissional, um diretor de futebol profissional, um gestor. E aí sim, a gente já vai poder brigar. Tá? Então, o único medo da candidatura do André Negão é ele ganhar. Mas ele se candidatando, o nome dele é tão rejeitado que a chance dele perder é bem grande. Talvez seja o candidato da Renovação e Transparência com mais chance de perder. Um outro talvez seria mais problema para tirá-los de lá. Mas é o que eu penso. Entendeu? O André Negão, o Corinthians caminha para o seu segundo rebaixamento tranquilamente nos próximos anos. A gente caminha tranquilamente para voltar à segunda divisão.
sendo um elefante, tá? É isso. Hoje o Fortaleza, por exemplo, é muito mais bem gerido que o Corinthians. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Hoje o Fortaleza pode se dar o luxo de ir lá e contratar o Marinho, pagando mais de 600 mil por mês. Fortaleza. Tá? Não tô falando que eu queria o Marinho no Corinthians, não. Tô falando que eles podem se dar o luxo de fazer essa contratação, entendeu? Então, só para você ver. Então, o Corinthians não pode continuar sendo gerido desse jeito. Então, que esse grupo seja expurgado de vez no final do ano. É o desejo e vamos embora. E sobre esse negócio do Pedro, como eu falei, se for nesses termos, é um bom negócio sim. Não é ruim, tá? Torcedor do Corinthians, é só você fazer conta. Tá? E você vê, vai lá nos transfer market da vida e vê por quanto o Zenit, os outros clubes da Rússia vendem seus jogadores para outros mercados. Aí vocês veem mais ou menos, fazem uma conta e vê quanto o Corinthians ainda pode ganhar em cima do Pedro no futuro, tá bom? Gostou? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu tudo aí e vamos nessa. Vai Corinthians!